Deixe o seu like, se inscreva e ative o sininho. Assim todos os dias você receberá as notificações de novos vídeos do nosso canal. Vamos para o vídeo. Quando Jesus contou a parábola do filho pródigo, ele estava cercado por publicanos e pecadores que se reuniram para ouvi-lo. Os publicanos eram os cobradores de impostos, judeus que estavam a serviço do Império Romano. Os publicanos eram vistos pelo povo como traidores que extorquiam os próprios irmãos. Já os pecadores eram as pessoas moralmente marginalizadas e de má reputação na sociedade. Essas pessoas não possuíam um padrão de vida aprovado pelos religiosos da época, e, por isso, elas eram excluídas por eles. Aos judeus era recomendado que evitassem ao máximo ter contato com essas duas classes de pessoas. Na verdade, os rabinos nem mesmo ensinavam tais pessoas. No entanto, Jesus fazia diferente. Jesus contrariava aquela religiosidade hipócrita. Jesus não apenas tinha contato com aquelas pessoas, mas também comia com elas, e mais além, ele as buscava. Foi assim com Mateus, um publicano escolhido para compor o grupo dos 12 apóstolos. Esse tipo de comportamento escandalizava os fariseus e os doutores da lei. Eles ficavam indignados, e frequentemente questionavam Jesus acerca disto. O capítulo 15 do Evangelho de Lucas foi uma dessas ocasiões. Os rabinos da época concordavam que Deus recebia o pecador arrependido. Mas eles não compreendiam que é o próprio Deus quem busca tais pecadores. Jesus respondeu àqueles religiosos contando 3 parábolas, entre elas a parábola do filho pródigo. As 3 parábolas inegavelmente transmitem uma mensagem central: o extraordinário amor de Deus pelos perdidos. Esse certamente é o ensinamento principal da parábola do filho pródigo. Explicação e significado da parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo é muito rica em detalhes, de forma que grandes sermões já foram pregados de perspectivas diferentes. Podemos usar essa parábola, por exemplo, para aprendermos sobre relacionamentos familiares, embora esse não seja o sentido principal dessa parábola. O segredo para interpretarmos as parábolas de Jesus é nos atentarmos à sua mensagem principal. Não precisamos atribuir significado a todos os elementos de uma parábola, mas devemos direcionar a nossa atenção para o que realmente Jesus estava ensinando. A parábola do filho pródigo fala de 3 personagens: o pai, o filho mais novo e o filho mais velho. Apesar de Jesus não ter nomeado especialmente cada um dos personagens na ocasião em que foi contada essa parábola, esses 3 personagens claramente tinham significados específicos. O pai representava Deus, o filho mais novo representava os publicanos e pecadores, e o filho mais velho os escribas e fariseus. Porém, como toda a palavra de Deus, o ensino presente na parábola do filho pródigo rompe as barreiras do tempo. Ela é tão atual para nós hoje quanto foi há 2000 anos. Da mesma forma como aquelas pessoas puderam ver a si mesmos enquanto Jesus contava a parábola do filho pródigo, hoje nós também podemos nos identificar como se estivéssemos na frente de um espelho enquanto lemos essas palavras de Jesus. Quando olhamos para o filho mais novo, talvez possamos dizer: esse sou eu. Ou, quando olhamos para o filho mais velho, talvez também possamos dizer: acho que estou me comportando como ele. É importante dizer que Jesus direcionou a parábola do filho pródigo aos escribas e fariseus. É comum vermos essa parábola do filho mais novo, e geralmente aplicada àqueles que deixaram a casa do pai. Porém, Jesus enfatiza muito mais o filho primogênito do que o mais novo, fazendo com que a própria parábola aponte especialmente para os religiosos. A seguir, vamos meditar na exposição do texto bíblico que registra a parábola do filho pródigo. A atitude do filho mais novo. Disse-lhe mais: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres.
Lucas 15 verso 11 e 12. O versículo 12 nos mostra que o filho mais novo tinha um plano. Ele queria sair de casa, pois estava cansado da vida no lar do pai. O filho mais novo se sentia preso e queria ser livre. Então ele pediu a herança ao pai. Ele tinha direito a 1/3 da herança quando seu pai morresse, porém, ele não podia esperar. Essa atitude foi um completo desrespeito. Ele não se importou com a vida do pai. Ele não quis saber se o pai contava com ele para ampará-lo na velhice. Seus planos eram mais importantes. Ele amava mais a si mesmo do que ao pai. Ele quebrou os mandamentos de Deus. A divisão proposta pelo filho era muito complicada. Alguns estudiosos entendem que pela antecipação ele recebeu a 9ª parte ao invés de 1/3 a qual tinha direito. Bem, sobre isso nada sabemos. Mas seja como for, o fato é que tal pedido gerou problemas. Toda a propriedade precisava ser dividida. Uma parte considerável deveria ser vendida e liquidada. Essa era uma situação que afetava todo o lar, além de ser um insulto ao pai que nunca lhe deixou faltar nada. O plano do filho pródigo. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Lucas 15 verso 13. No versículo 13 encontramos o filho mais novo saindo de casa, saindo de sua terra, com liberdade e recurso para viajar o mundo. Ele poderia ir para a Ásia Menor ao norte, ao Egito e à África ao sul, ou Babilônia a leste, Grécia e Itália a oeste. Não sabemos para onde ele foi. Só sabemos que ele foi para um lugar distante. Ele se afastou o máximo que pôde da casa do pai. Sua atitude foi completamente inconsequente. Ele juntou tudo o que tinha. Ele não deixou nenhuma reserva na casa do pai para que, se caso seu plano desse errado, ele pudesse voltar dignamente. Esse filho mais novo viveu de forma dissoluta, da maneira que lhe parecia melhor. A ruína do filho pródigo. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Lucas 15 verso 14. No versículo 14 temos notícias do início de sua ruína. Seus recursos acabaram. Ele havia gastado tudo e começou a passar necessidades. O dinheiro acabou e a fome chegou. Para piorar, ele estava em terra estrangeira e ninguém podia socorrê-lo. Não tinha mais amigo, não tinha mais status, não tinha mais herança. O desejo mundano é passageiro, é ilusão, ele leva embora a alegria. Ele arruína a vida, ele traz solidão. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Lucas 15 verso 15. O versículo 15 nos mostra a humilhação a qual o filho mais novo foi submetido. Para sobreviver, ele foi cuidar de porcos. Devemos nos lembrar de que ele era um judeu, e como tal não podia ter contato com porcos. Estes animais eram considerados imundos pela lei, Levítico 11 verso 7. Os rabinos consideravam as pessoas que cuidavam de porcos amaldiçoadas. Com isso percebemos que ele perdeu seus recursos, sua religião e consequentemente sua identidade. Ali, ele desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Lucas 15 horas e 16 minutos. No versículo 16 somos informados que ele sentiu tanta fome que desejou comer as lavagens que eram dadas aos porcos, porém o texto parece indicar que ele não chegou a comê-las. Entretanto, o não comer não representava alguma dignidade para ele, ao contrário, representava o castigo da fome. A transformação do filho pródigo. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Lucas 15 verso 17.
Já o versículo 17 nos mostra o momento de seu arrependimento. Lemos que ele caiu em si. No original seria algo como recobrou seu senso, ou quando voltou a si mesmo. Nesse momento vemos que ele sentiu saudade de casa. Ele descobriu que os empregados temporários de seu pai eram mais dignos do que ele, de modo que tais empregados diaristas tinham o que comer, e ele morria de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Lucas 15 verso 18 e 19. Perceba que nos versículos 18 e 19 ele reconheceu o seu erro. Naquele momento ele soube que seu abandono foi precipitado, que sua decisão foi insensata. Também entendeu que o que fez não foi apenas um erro, foi um pecado. Ele havia pecado contra Deus e contra o Pai. Ele compreendeu quão ingrato ele havia sido, e sabia que não poderia mais ser chamado de filho, então queria ser um empregado temporário. Nesse exato momento aquele filho mais novo já não era mais o mesmo rapaz inconsequente que saiu da casa do pai. Ele havia sido transformado. Um pai pródigo para um filho pródigo. E, levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e, compadecido dele, correndo, o abraçou, e beijou. Lucas 15 verso 20. No versículo 20 lemos que o pai avistou o filho que estava retornando. O pai nunca havia perdido o interesse no filho, e uma vez e outra sempre estava olhando o caminho à espera do dia que o filho voltaria. O filho, quando partiu, achava que nunca mais voltaria ali, mas o pai tinha certeza de que um dia ele estaria de volta. Isso fica muito claro na reação do pai. O texto bíblico diz que o pai se compadeceu profundamente. Ele correu para o filho. Naquela época um ancião não podia correr, isso era indigno, mas o pai não se importou com a humilhação, o que importava era o filho a quem ele estava buscando no caminho. O pai o abraçou, não olhando para as condições em que seu filho estava se aproximando. O filho estava rasgado, descalço, era a personificação da miséria, mas o pai só olhou o arrependimento, e o acolheu em seus braços. O pai também o beijou repetidas vezes. Perceba que ele se compadeceu, correu, abraçou e beijou, antes de dizer uma única palavra. Que amor maravilhoso! Que graça incompreensível! E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Lucas 15 verso 21. No versículo 21 vemos que o filho começa a fazer o discurso que havia ensaiado. Ele reconheceu o seu pecado, reconheceu a sua miséria, reconheceu que não tinha mérito algum e reconheceu que não era digno de ser chamado de filho. Porém, algo que realmente merece nossa atenção é o fato de que ele não conseguiu dizer: faz de mim um de seus empregados. O pai nunca deixou que ele dissesse essas palavras. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés, trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos. Lucas 15 verso 22 e 23. Nos versículos 22 e 23 temos o relato de como o pai o recebe de volta ao lar. O pai queria dar ao filho a importância que ele não merecia, mas seu amor de pai era imenso e inexplicável. O pai lhe providencia roupa, símbolo de honra, anel, um símbolo de autoridade, sandália, um símbolo de que ele não era um escravo. Aquele filho era um homem livre, pois o amor de seu pai o libertou. O pai também manda preparar o bezerro cevado. Esse animal era um novilho guardado para ser usado somente na ocasião mais especial. Para o pai, haveria alguma ocasião mais especial do que essa? Esses versículos nos revelam algo muito profundo. Aqui entendemos que o controle sempre esteve nas mãos do pai.
Perceba que enquanto o filho estava vivendo dissolutamente, o pai estava fazendo provisão para o filho que retornaria. Enquanto o filho estava esbanjando, o pai estava cevando o novilho, deixando a roupa, o anel e a sandália preparados para o momento do retorno. Com isto, entendemos que a parábola, como um todo, aponta para a soberania de Deus, que busca ativamente pecadores desprezíveis que não estavam procurando por Ele. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Lucas 15, verso 24. O versículo 24 possui um significado muito importante que infelizmente muitas pessoas não percebem. Note os contrastes: morto, vivo, perdido, achado. A explicação dessas palavras é a seguinte: no sentido prático, o filho estava morto pois havia recebido toda a sua parte da herança. Ele não fazia mais parte da família. Ele também estava perdido, pois havia sido destruído em suas loucuras, e desperdiçado tudo o que lhe poderia sustentar durante a vida. Porém há algo mais profundo. A palavra morto reflete o grau mais avançado de miséria e de decomposição. Morto não toma ação, não decide, não tem razão sobre si. Aquele filho estava morto e perdido, ou seja, ele estava no mais profundo estado de desgraça. Porém há uma boa notícia, uma notícia que explica a reação do pai. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ensina que ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Efésios 2, verso 1. No mesmo Evangelho de Lucas, o próprio Jesus declara: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 19, verso 10. O filho mais velho. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e, quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar, saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Lucas 15, verso 25 ao 28. Entre os versículos 25 e 28 somos apresentados ao outro filho, o filho mais velho. Esse era o filho pródigo primogênito. Ele nunca se afastou do pai, mas também nunca esteve próximo. Ele sempre teve todo o amor que precisava, mas sempre esbanjou o amor e a presença do pai. Se o filho mais novo se perdeu saindo de casa, o filho mais velho se perdeu dentro de casa. Que coisa terrível! Perdido dentro de casa. Então mais uma vez o pai é quem saiu de casa para ir de encontro a um filho. Dessa vez ele foi encontrar o filho mais velho. Nas palavras do filho mais velho, vemos que ele encarava o relacionamento com o pai na base da recompensa. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Lucas 15, verso 29 e 30. Ele tinha direito a 2/3 de toda a herança, mas estava preocupado com um simples novilho. Ele era filho, mas se enxergava como um empregado. No original ele diz algo como: estive trabalhando como escravo para ti. Ele também tentava se auto-justificar dizendo: nunca desobedeci tuas ordens. Ele não entendia que de um filho se espera mais do que simples obediência. Ele não havia entendido que diante de um pai tão bondoso nada do que tinha feito poderia impressionar. Ele só estava preocupado com as posses do pai, que, consequentemente, eram suas. Ele não amava o pai, apenas queria sua fortuna. Ele não se preocupou com a dor do pai quando ficou sem seu caçula, nem mesmo com o irmão que se foi, pois como mais velho ele poderia ter ido buscá-lo. Esse filho estava mesmo preocupado era com a herança.
Perceba que ele diz, esse teu filho, ao invés de dizer, esse meu irmão. Ele era um estranho dentro de casa. Então, lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Lucas 15 verso 31 e 32. A resposta do pai nos versículos 31 e 32 estabelece um tremendo contraste. O pai se dirige a ele dizendo meu filho. No original grego a expressão utilizada aqui significa algo como meu menino, transmitindo um sentido mais afetuoso. O pai também usa a expressão, esse seu irmão, ou seja, o pai o coloca como membro da família, além de demonstrar que havia considerado como justo o filho mais novo. Lições da parábola do filho pródigo. Não apenas a parábola do filho pródigo, mas todo o capítulo 15 de Lucas, certamente aponta para o extraordinário amor de Deus. Perceba a alegria do pastor que encontra a ovelha perdida, Lucas 15 versículos 6 e 7, do contentamento da mulher que encontra a dracma perdida, Lucas 15 verso 9 e 10. Da mesma forma o pai, nessa parábola do filho pródigo, se alegra com o retorno do filho perdido, Lucas 15 verso 23, 24, ao 32. Claramente também podemos perceber uma intensificação na narrativa de Jesus. Primeiro ele fala da ovelha, depois da dracma e finalmente, do filho. Podemos aprender muitas coisas com esse ensino do Senhor. Em primeiro lugar, a parábola do filho pródigo nos ensina que o pai busca, traz de volta e se alegra na conversão do pecador operada pelo Espírito. Diante disto, é impossível não perguntarmos: quem somos nós? Quão perdidos estávamos? Será que merecíamos esse cuidado tão pessoal do próprio Deus? Tudo o que podemos dizer é que Ele nos ama. Ele faz uma festa por nossa causa, mas entenda que isso não é sobre nós, é inteiramente sobre Ele. Nunca poderíamos ir para a casa do Pai sem um caminho que nos levasse até lá. Jesus é esse caminho. João 14 verso 6. Em segundo lugar, a parábola do filho pródigo nos convida a refletir sobre qual tem sido a nossa posição para com os perdidos. Aqui temos uma importante lição. Diante dos perdidos podemos assumir algumas atitudes diferentes. Podemos odiá-los, tratá-los com indiferença, recebê-los quando vierem até nós, ou buscá-los. Como seguidores de Cristo, cidadãos do reino de Deus, qual tem sido a nossa atitude? Estamos mais parecidos com Jesus ou com os fariseus e doutores da lei? Em terceiro lugar, agora falando do nosso relacionamento com o Pai, a parábola do filho pródigo nos leva a fazer as seguintes perguntas: como estamos nos comportando? Será que somos como o filho mais novo ou como o filho mais velho? O filho mais novo apenas queria sua parte na herança, e a maneira que ele achou para conseguir isso foi sendo ruim, se afastando e indo embora. Já o filho mais velho também só estava interessado na herança, e a forma que ele achou para consegui-la foi sendo bom, obediente e ficando em casa. Você percebe que ambos eram ruins. A ruína do filho mais novo foi sua precipitação, inconsequência, insensibilidade e desobediência. Já a ruína do filho mais velho foi seu comprometimento, sua obediência, seu bom serviço e sua sensibilidade superficial. O filho mais novo se afastou do pai por ser muito mau, enquanto o filho mais velho se afastou por ser muito bom. Em quarto lugar, a parábola do filho pródigo nos traz um grande alerta. É impossível não falarmos sobre o que ocorre com os dois filhos. A parábola termina com o filho mais novo dentro de casa, participando da festa que o pai promoveu. Por outro lado, a parábola também termina sem mostrar o filho mais velho retornando à casa do pai para se alegrar com seu irmão que voltou.
Não temos nenhuma autorização para irmos além do que o texto bíblico diz. Especificamente na parábola do filho pródigo, não sabemos o que ocorreu com o filho mais velho, porém sabemos que esse filho era uma figura dos escribas e fariseus, os mesmos que acabaram crucificando Jesus. Atos 7 verso 52. Como o filho mais velho, esses religiosos tentavam se auto-justificar. Eles se achavam bons demais, tão bons a ponto de praticamente entenderem que alguém como eles nunca poderia ser privado do paraíso. Hoje, muitas pessoas se comportam como o filho mais velho. Elas não faltam aos cultos, são obedientes, oram, jejuam e fazem tudo o que podem. Porém nada é verdadeiro, tudo é por interesse. Essas pessoas acham que suas boas obras serão capazes de salvá-las. Essas pessoas cantam os nossos hinos, usam a nossa Bíblia, dizem ser um dos nossos, e até chamam nosso Deus de Pai. Mas elas são estranhas dentro de casa. Haverá um dia em que fatalmente ouvirão: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus 7 verso 23. Os filhos mais velhos não entendem nada sobre a graça de Deus. Eles não compreendem que tudo é pelo mérito de Cristo, e que não há nada em nós mesmos que possa nos credenciar à salvação. Se Deus se alegra na presença de seus anjos por um pecador arrependido, se hoje temos morada na casa do Pai, e se não estamos mais mortos e perdidos em nossos pecados e delitos, isso tudo é pela obra redentora de Cristo na cruz. Um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um de teus jornaleiros. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu-o seu pai. E se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou, e o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto
e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E, chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo, e ele lhe disse: veio teu irmão. E teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai instava com ele. Mas, respondendo, ele disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Deixe o seu like, se inscreva e ative o sininho. Assim todos os dias você receberá as notificações de novos vídeos do nosso canal.